Você já parou para pensar o que realmente é existir? E não, eu não estou falando de só estar vivo, mas sobre o sentido mais profundo e complexo de ser. No campo da filosofia, poucos textos cutucam tão fundo quanto essa questão de ser e tempo, de Martin Heidegger, publicada em 1927. Essa obra icônica propõe uma exploração de algo que muitos filósofos deixaram passar despercebido. O que, afinal, é o ser? E se você pensar que Heidegger está atrás de uma resposta simples, esquece. Ele quer desbravar a própria estrutura existencial do ser humano, o que ele chama de Dasein, ou ser aí, estar no mundo. Ele entende que somos os únicos capazes de questionar a nossa própria existência. E é isso que torna a jornada tão interessante. Então, se você já sentiu que existe algo mais profundo esperando para ser desvendado sobre o que significa estar aqui nesse mundo, fica comigo. Vamos mergulhar nas ideias de Heidegger e tentar entender por que essa pergunta essencial faz tanto sentido e por que ela é tão difícil de responder. O conceito de Dasein não é só uma questão de estar aqui no sentido físico, é sobre como a gente experiencia e interpreta o que significa estar vivo. Ele vê o ser humano como um ser que desde o começo está lançado no mundo, jogado em uma realidade que a gente não escolhe e que na maior parte das vezes foge do nosso controle. Nesse cenário, somos obrigados a enfrentar um paradoxo. Buscamos significados, tentamos encontrar um sentido para a nossa existência, mas estamos em um processo constante de mudança. Nunca atingimos uma resposta definitiva. E aí entra um dos conceitos mais profundos da obra, a temporalidade. Para ele, a nossa existência é marcada por uma relação íntima entre passado, presente e futuro. Não somos apenas quem somos hoje, mas também o resultado de tudo que já vivemos e das expectativas que carregamos para o que está por vir. E viver de forma autêntica, segundo ele, exige uma aceitação plena da nossa própria finitude. Ou seja, reconhecer que a morte é uma certeza inescapável e que o tempo que temos é limitado. A sacada aqui é aceitar essa finitude. A gente pode parar de viver no modo automático e começar a fazer escolhas que realmente importam. Heidegger acredita que o sentido da vida surge exatamente desse enfrentamento, desse olhar direto para a nossa mortalidade e para o fato de que o tempo está passando. Mas você pode se perguntar, o que a gente faz com isso? Como encaramos a nossa existência quando percebemos que o relógio nunca para? É exatamente essa reflexão que faz o ser e tempo ser uma obra tão desafiadora e instigante. Outro ponto essencial é a noção de inautenticidade, uma questão na qual nos alienamos de nossa própria existência, ao nos deixarmos levar pelo que ele chama de man, o si, ou eles, em outras palavras, é a vida vivida de acordo com as nossas expectativas e pressões externas, onde deixamos de agir de acordo com nossas próprias verdades e nos diluímos no anonimato da sociedade. Heidegger argumenta que a autenticidade ou a verdadeira realização do ser só pode ser alcançada quando nos libertarmos dessas influências e enfrentarmos nossa existência com consciência. Ele também desafia a visão tradicional da filosofia de que o ser humano é um sujeito, separado dos objetos ao seu redor. Para ele, Dasein está fundamentalmente envolvido com o mundo, em uma relação de ser com os outros, um conceito conhecido como ser no mundo. Ele destaca que, ao invés de vermos as coisas como meros objetos, devemos entender que elas estão sempre ligadas à nossa existência prática e ao nosso modo de ser. Por exemplo, um martelo não é apenas um objeto, mas algo que possui um sentido em seu uso. Isso reforça a noção de que o mundo é inseparável da nossa experiência cotidiana e que nossa relação com ele é ativa e essencial. Outro conceito-chave que é explorado em Ser e Tempo é a angústia existencial. Diferente do medo, que é sempre direcionado a algo específico, como um perigo imediato ou uma ameaça concreta, a angústia é mais profunda e difusa. É uma sensação de vazio, um enfrentamento da ausência de sentido, onde nos deparamos com a vastidão indiferente do universo. Nesse momento a gente percebe que não há um propósito fixo ou uma essência predefinida para a nossa existência. E é aí que as coisas ficam interessantes. Essa angústia não é algo a ser evitado, mas um ponto de virada. Para Heidegger, ela é essencial para que a gente desperte nossa própria liberdade. Ao encarar o vazio, nos damos conta de que somos livres para definir quem somos e como queremos viver. A angústia nos arranca da superficialidade, das rotinas e das convenções sociais.
revelando que, no fim das contas, a responsabilidade de dar sentido à nossa vida é inteiramente nossa. Para ele, esse é o caminho para a autenticidade, uma vida onde nossas escolhas não são baseadas em pressões externas ou padrões impostos, mas naquilo que realmente ressoa com quem somos. A angústia, portanto, nos empurra a questionar, a buscar a nossa própria essência e viver de maneira mais plena, consciente do peso da liberdade que cada decisão carrega. Essa é a liberdade autêntica, mas também assustadora, de ser verdadeiramente responsável por nossos próprios atos em um mundo onde o sentido não vem pronto. Ele é construído, escolhido e assumido. Além disso, percebe-se que muito de nós preferimos evitar a consciência constante da nossa própria mortalidade. A maioria das pessoas, segundo ele, opta por uma visão de distração, onde há superficialidade das rotinas diárias. As ocupações mundanas e o ritmo acelerado da modernidade funcionam como uma espécie de escudo contra o pensamento da morte. É uma forma de fuga existencial, onde mantemos a mente ocupada e afastamos qualquer reflexão mais profunda sobre o fato de que nossa existência tem um fim. Mas existe um argumento que esse afastamento nos distancia daquilo que realmente importa. Quando evitamos pensar sobre nossa finitude, corremos o risco de viver de forma inautêntica, ou seja, de tomar decisões que não são alinhadas com quem realmente somos ou com o que verdadeiramente valorizamos. Ele acredita que, ao encarar nossa mortalidade com coragem, somos despertados para uma nova perspectiva, onde cada escolha ganha peso e cada relação se torna mais significativa. Esse confronto nos obriga a pensar: se o tempo é limitado, em que vale a pena investir? O que realmente merece nossa atenção e nosso comprometimento? Esse conceito se choca de frente com a mentalidade moderna, onde as distrações estão por toda parte e a reflexão profunda é frequentemente trocada por uma gratificação imediata. Redes sociais, entretenimento e o ritmo frenético do trabalho nos mantêm constantemente ocupados, mas muitas vezes vazios de propósito. Heidegger vê a importância de resistir a essa tendência. Para ele, estar consciente da nossa finitude é o caminho para uma vida mais autêntica e plena. Ao reconhecer que somos seres temporários, passamos a ver o valor real de cada momento, cada experiência e cada decisão, entendendo que viver de forma significativa requer presença, coragem e uma constante lembrança de que nosso tempo aqui é de fato limitado. Um ponto crucial no pensamento de Heidegger é sua visão crítica à visão cartesiana e científica, que ele coloca a racionalidade objetiva como caminho principal para compreender o mundo. Ele questiona o foco exagerado em racionalidade impessoal, onde tudo deve ser mensurado, categorizado e explicado de maneira lógica e matemática. Para Heidegger, esse tipo de conhecimento não é suficiente para entender a complexidade da existência humana, e muitas vezes acaba nos afastando da verdadeira essência do ser. Ele argumenta que a compreensão do ser vai muito além do que pode ser capturado pela razão pura e pela ciência exata. Ele acredita que a existência humana é composta por camadas mais sutis, permeadas por experiências, sensações e sentimentos que não se encaixam em uma estrutura puramente lógica. Ao reduzir o ser humano a um conjunto de dados ou equações, perdemos de vista aquilo que torna a nossa experiência verdadeiramente humana, a capacidade de vivenciar o mundo de forma direta, sensível e única. Esse ponto leva Heidegger a propor uma postura de abertura ao que ele chama de deixar o ser, ou seja, permitir que as coisas e as pessoas se revelem como são, sem tentar impor sobre elas conceitos fixos ou fórmulas. Para ele, compreender o ser envolve uma espécie de escuta atenta, onde deixamos de lado a necessidade de controlar e analisar tudo, e em vez disso, nos abrimos ao que é, permitindo que cada coisa se mostre de forma autêntica. É uma atitude que valoriza a presença, o encontro genuíno e o respeito pela complexidade do outro, algo que o pensamento científico, por mais avançado que seja, não consegue alcançar. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela lógica científica, Heidegger nos lembra que existem dimensões da realidade que escapam ao alcance da razão objetiva. Ele convida a refletir sobre a possibilidade de uma compreensão mais profunda do ser, uma que integra não apenas ao pensar, mas ao sentir, o experienciar e o existir em toda a sua profundidade.
em vez de tratar o mundo como um conjunto de objetos à disposição da nossa manipulação. Ele propõe uma postura de reverência e abertura, onde a verdadeira compreensão surge quando nos permitimos vivenciar sem filtros, fórmulas ou categorias impostas. Então, ao final dessa nossa jornada, fica claro que Ser e Tempo, de Heidegger, não é só uma obra filosófica, é quase um espelho profundo onde a gente pode se enxergar ao explorar temas como a autenticidade, a temporalidade, a relação com o mundo, a angústia e a finitude. Heidegger nos força a confrontar perguntas fundamentais sobre o que significa existir. Ele nos lembra que a vida não vem com respostas fáceis. Ao contrário, cada escolha e cada momento pedem coragem e uma abertura genuína para viver de forma autêntica. Esse não é um livro para ler apenas uma vez ou para procurar respostas prontas. É um convite para refletir sobre como estamos vivendo, como estamos lidando com o tempo que temos e, mais importante, sobre o que significa ser, realmente ser, aqui e agora. Que possamos levar esse questionamento para a nossa própria vida e busca. Quem sabe um pouco mais de presença, coragem e autenticidade no nosso dia a dia. E se você curtiu essa reflexão, deixe seu like, compartilha com quem também gosta de se aprofundar em temas como esses e se inscreva no canal para mais conteúdos.